E para terminar a batelada de vídeo de hoje, que foi um monte, né? Esse vídeo sobre o hype, né? O problema do hype, que é um problema bem sério, eu considero assim, e que na verdade contribui bem pouco para a cena, e eu vou explicar meu ponto de vista, tá? Eu sei que tem gente que pensa bem diferente disso, né? Mas justamente por isso que eu vou explicar meu ponto de vista, porque eu vejo muita gente falando por que é legal o hype, e pouca gente falando do lado negativo dele, né? Então primeiro eu vou explicar o que é o hype, né? Que o pessoal fala. O hype é quando um assunto, um material, alguma coisa entra em foco, né? E todo mundo começa a falar daquilo e vira o assunto do momento ou o jogo do momento, né? No caso aqui eu vou falar como é o hype no RPG. Só um segundinho. E isso é o hype, né? Quando acontece esse fenômeno. E eu vou falar por que eu acho problemático. Eu acho problemático por vários motivos, né? E eu vejo que a comunidade de RPG no Brasil, ela vai de hype em hype, né? Algumas coisas. E tem dois tipos de hype, né? Tem o hype bom e tem o hype ruim. E o ruim, eu vou explicar meu ponto de vista, porque eu acho que ele é maior do que o bom. O hype bom é quando o material aparece do nada, né? E esse material tem alguma característica que realmente é surpreendente e gera um engajamento por parte da comunidade. E nesse ponto eu acho bem legal quando isso acontece. Eu acho que foi o que aconteceu com o Mörk Borg lá, Mörk Borg, não sei, aquele lá, OSR, que é todo colorido, e apareceu com um design assim, né, muito impressionante. E assim, meio que criou esse engajamento assim do nada, né? E nesses casos eu acho muito bacana quando isso acontece, né? Eu acho que no Brasil o último caso que teve foi o do Cordel, do Reino Encantado, né? Do Pedro lá. E foi bacana o engajamento, porque realmente foi. E eu acho muito legal esse tipo. Assim, se só tivesse isso, eu super apoio, né? Mas o que acontece é que é o seguinte: tem muito hype que ele é provocado pelo excesso de exposição e por marketing. Aí é complicado, sabe? Eu não vou citar nomes para não provocar raiva, mas tem jogos que fizeram sucesso aqui no Brasil em determinado momento, ou fazem, simplesmente porque os caras fizeram uma campanha de marketing gigantesca. E assim, a campanha de marketing era de muito mais qualidade do que o próprio jogo, né? E agora eu preciso me controlar mesmo para falar um desses jogos assim, sabe? Que foi super falado, né? Até hoje a galera fala, mas você não vê gente jogando, né? Você não vê ninguém jogando, a galera fala, né? E tudo por causa de campanha de marketing. Aí depende de investimento, dinheiro e tudo mais. E nesses casos é mais frequente, sabe? Tem muito disso. Mas nem chega a ser ruim, porque assim, por mais que tenha uma campanha de marketing forte, convincente, ninguém obriga ninguém a gastar o dinheiro naquilo. Então, né? Não é isso que prejudica. Eu acho que é o efeito do hype, né? Eu acho que como tem tanta gente tentando criar o hype atualmente, né? Tem muita gente que lança material e o negócio explode tudo, né? Mas muita gente tenta criar esse hype, assim, dá para entender, o mercado funciona assim, né? Só que como é tanto estímulo, né? Isso daqui tá aparecendo, isso aqui tá aparecendo, que uma boa parte da comunidade está perdendo ou já perdeu a capacidade de ver além do murmurinho, sabe? Então, por exemplo, só fica no que está no radar, naquilo que aparece na timeline e tudo, e a galera não está mais indo procurar o que tem além daquilo. E o hype, ele foca no que está fazendo sucesso. Então, você pode ver, quando um jogo faz sucesso, vai aparecer 1 zilhão de jogos com características parecidas. Por exemplo, quando surgiu o Mörk Borg, blá 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 blá, né? Meses depois, o que saiu de jogo de RPG com design hiper mega estilizado, avançado, diferentão, foi um lance absurdo, né? Em partes porque a galera se inspirou nisso, mas vai por mim, teve muita gente que foi na onda mesmo, né? Tá fazendo sucesso, eu vou entrar nessa. E acaba sempre gerando um processo maior ou menor de massificação, né? de produtos muito parecidos ou produtos que tentam seguir sempre a mesma estética. É a lógica de mercado. Eu não estou falando que isso é errado, eu estou falando que é um fenômeno e que acontece. E que muita gente para de tentar ver o que está sendo produzido além, né?
Porque isso acontece em toda a história da produção cultural. Por exemplo, a arte a gente divide em períodos, né? Teve o período barroco, depois veio o período clássico, depois veio o período romântico. E a gente acha que no período romântico só se fazia romantismo, né? Músicas do estilo romântico. E não, já mesmo durante o tempo do período romântico, tinha gente fazendo música clássica, tinha gente fazendo música barroca ainda. E a gente não estuda isso, a gente não fica sabendo. Dá a impressão que o barroco só existiu naqueles 150 anos, né? De 1600 a 1750. E não é assim, né? É uma coisa que é feita para facilitar o estudo e tudo, mas não representa a realidade. E a mesma coisa o hype no mundo do RPG também não representa a totalidade do que está sendo produzido. Mas muita gente se sossega nisso, e muita gente mesmo. E a galera usa argumentos do tipo, mas eu não tenho tempo, né, de sair pesquisando. Então eu vejo que está mais evidente. Sim, né, a vida é corrida, então é isso. Mas assim, daria para fazer? Dá para fazer. Dá para você separar 15 minutos para procurar jogo independente. 15 minutos é um terço de duração de uma série da Netflix, sabe? E então é muito mais uma questão de prioridade. Eu não acredito muito quando a pessoa fala que não tem tempo, não. A menos que a pessoa não tenha tempo de ver nenhuma série do Netflix e que não tenha tempo de ler livro nenhum. Mas se, né, eu acho que é uma questão de prioridade. O tempo é escasso, mas o tempo que nos resta, a gente vai estabelecendo prioridades. Não tem nada de errado você falar que você não é a sua prioridade procurar jogo indie. Olha só que coisa honesta, né? Isso é honesto. Eu falo, cara, não é minha prioridade, eu vou gastar meu tempo livre maratonando séries, tá? Eu só não me incomodo quando o pessoal usa a desculpa do tempo como justificativa para não estar fazendo isso, sabe? Não, simplesmente não é interessante para a pessoa colocar aquilo como prioridade, que não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Mas isso gera uma certa preguiça na cena de procurar o que está sendo feito, porque a cena underground, a cena independente, ela é borbulhante, ela é efervescente, assim, tá o tempo todo, cada borbulha é um material novo saindo. E a galera que fica só no hype, né, perde tudo isso, e muito mais que isso. Se só perdesse, tudo bem, porque quem está perdendo é ela. Mas depois de um certo tempo, a galera que está perdendo isso começa a acreditar que só tem o que está no hype, só existe aquilo, né? Então, é muito comum você ver, nossa, né, queria tanto um jogo de faroeste, e aí existem 30 jogos independentes de faroeste, mas porque não tem nenhum deles no hype, o último jogo... Oi, filhão! O último jogo independente de faroeste que teve foi o Dust Devils, né? O último jogo independente, não, o último jogo de faroeste que entrou no hype foi o Dust Devils. Isso já faz muitos anos atrás. Depois todos os jogos de faroeste foram mais underground, então a galera corre o risco de achar que nada foi feito dentro do gênero underground, né? E outro dia mesmo eu estava jogando um jogo de faroeste underground, um RPG que chamava Dragon Slayers of the Rio Grande. Dragon Slayers of the Rio Grande, que é um jogo de faroeste com elementos de fantasia. Na verdade não tem muita coisa de fantasia, tem chupacabra e tem dragão, né? E era muito legal. Só um segundo. E aí que o hype começa a ser prejudicial, porque enquanto o cara só deixa de consumir ele, tudo bem, quem está perdendo é só o cara, né? Mas quando o cara começa a achar que é só aquilo, e ele começa a reproduzir em comentários, em posts, de que é só aquilo que tem, quando alguém pede alguma coisa diferente, o cara já aparece falando que não tem, quando na verdade tem, ele só não conhece, aí começa a ser uma consequência negativa daquele hype, sabe? Então, é importante a gente manter isso em perspectiva. O hype é bom, cara, tem muita coisa boa. Por exemplo, né, vamos pegar o RPG solo. O que seria o grande hype do RPG solo atualmente, né? Eu acho que desde que surgiu até hoje, o Iron Sword é o que provoca mais furor. E o Iron Sword é um material de muita qualidade, né? É um dos mais bem feitos até hoje no mundo da RPG solo. Então é bom que exista isso, né? A gente só não pode limitar a nossa percepção ao hype, que é uma coisa que eu percebo que acontece muito na comunidade tradicional de RPG nacional, né? Então, esse vídeo é só para comentar isso, que talvez é bom olhar o que está sendo feito, não, nem para consumir, sabe?
você só pega aquilo que está mais em evidência, porque você não tem tempo, você não quer gastar o pouco tempo livre que você tem pesquisando, né? Pelo menos tenta se inteirar do que tem, não precisa comprar, não precisa ler, né? Mas fica sabendo que tem, fala, cara, ó, eu tô aqui, cara, jogando Coach, né? Que a Buró Editora lançou, e daqui a pouco eu quero jogar o jogo novo que a New Order vai lançar e tal, mas eu sei que a galera do Coisinha Verde tá lançando um jogo X, né? Eu sei que o César tá lançando um jogo lá fora, fantástico, numa caneca, né? E é importante esse conhecimento, né? Conhecimento sobre as coisas que a gente gosta. Eu falo que nem é uma opção, né? É uma obrigação que a gente tem se a gente for participar dessa cena, porque se a gente não conhecer, a gente corre o risco de achar que não existe e começar a reproduzir essa informação em comentários, em posts, né? Quantas vezes alguém pergunta numa comunidade, eu queria saber se existe como jogar RPG sozinho, e aparece 10 pessoas falando que não tem como, né? Porque a pessoa não sabe que tem, né? E poderia saber, né? Poderia saber se procurasse de vez em quando, uma vez por mês, separa 30 minutos para ver o que está sendo feito no meio underground, né? Então, esse vídeo não é para falar que o hype tem que acabar, é para falar que a gente tem que ir além dele, né? Tem que aproveitar ele, que traz coisas legais, mas tem que ir além dele. Então é isso.